Bom, pessoal, voltamos e agora a gente vai ver o último sinal vital que faltou para a gente poder fechar todo esse tema de sinais vitais aqui do paciente. Então, ficou faltando para a gente fazer a verificação da dor do paciente, que é o quinto sinal vital que estava faltando. Bom, para a gente falar um pouquinho de dor, primeiro a gente tem que entender o que é a dor. Então, tá lá para vocês acompanharem na página 91 e diz que a dor é uma complicação que interfere na evolução do tratamento do paciente e pode aumentar sua permanência na unidade de internação. Além, lógico, de levar o indivíduo a ter algumas reações que indicam que ele está com dor. Então, ele pode ter alguma alteração no seu sinal vital porque ele está com dor. Não porque necessariamente ele tem aquele problema naquele sinal vital, mas simplesmente porque ele está sentindo algum incômodo relacionado à dor. Quais são eles? Está escrito para vocês, ó. Hipertensão arterial, taquicardia, taquipneia e até ansiedade. Então, o paciente não tem esse problema. Ele teve a alteração nestes sinais vitais, que é uma alteração neurovegetativa, devido à dor, certo? Bom, para a gente verificar a dor do paciente, é importante que a gente saiba alguns tipos de métodos para fazer isso. Então, não é simplesmente ir lá e olhar para o rostinho do paciente e ver que ele está com a carinha estranha, por isso a gente achar que ele está com dor. Na verdade, não funciona assim. Nós utilizamos para cada cada categoria de paciente, um tipo de avaliação diferente. A primeira escala que a gente chama, que a gente vai utilizar para a dor desse paciente, é a escala numérica de avaliação de dor, que é a escala mais comumente utilizada para a maioria dos pacientes, porque é uma escala que a gente consegue identificar a dor do paciente através de um número. Então, não somos nós que falamos que número que está essa dor, logicamente, mas nós ensinamos o paciente a falar que número de dor se refere ao que ele está sentindo. Então, vamos organizar aí. Primeiro, a gente tem que saber que da dor a gente vai avaliar sempre a dor, a intensidade, a característica e a localização. Falei errado. Então, da dor, o que a gente vai verificar? A intensidade, a característica e a localização da dor. Tudo isso quem vai falar para nós é o paciente. Então, se a gente for utilizar a escala numérica para fazer isso, nós vamos obter desses três parâmetros que a gente tem que avaliar somente a intensidade. Então, as escalas, elas servem justamente para isso, para verificar qual é a intensidade de dor que o paciente está. E aí a gente tem que verificar também a característica, então como dói a dor, e por último a localização, onde o paciente está sentindo a dor. Então vamos focar agora na intensidade da dor, e aí eu vou passar todas as escalas para a gente verificar a intensidade da dor. Então a primeira escala é essa numérica que vocês estão vendo aí no slide, e aí ela vai de 0 a 10, e eu preciso orientar o paciente que ele me diga de 0 a 10 quanto dói a dor dele. Ela é utilizada, como vocês estão vendo aí, para pacientes alfabetizados, capazes de referir a sua dor em analogia numérica. Então eu pergunto para ele, senhor, de 0 a 10, quanto dói a sua dor? 0 não dói nada, 5 é uma dor mais ou menos e 10 é uma dor muito intensa. Dentro dessa escalinha que a gente explica para ele, ele vai dizer qual é a intensidade da dor dele. Caso ele não seja capaz de fazer essa correlação numérica com a dor, a gente pode utilizar a escala de descritor verbal também para falar sobre a intensidade da dor. Então, o que ele vai dizer lá? Ó, utilizado para pacientes sem alfabetização, que não é capaz de expressar a dor através de número, como a gente tinha visto na escala anterior. Então, para esses pacientes, a gente pode utilizar a escala de descritor verbal, que diz se ele está sem dor, que ele está com uma dor leve, uma dor moderada, uma dor intensa ou uma dor insuportável. A gente fala isso para ele e, a partir disso, ele consegue nos dizer qual é a intensidade da dor dele. Bom, para aquele paciente que não consegue falar nem com número, nem com descritor verbal, a gente pode utilizar essa escala aí, que é a escala de dados comportamentais. Normalmente, é utilizada para aqueles pacientes inconscientes ou pacientes que não conseguem verbalizar. E aí, ela é utilizada como? Ó, através de dados fisiológicos do paciente. Então, a gente viu um pouquinho atrás que a dor ela pode alterar a pressão arterial, ela pode alterar a frequência cardíaca, ela pode alterar o estado comportamental do paciente. Então, uma pessoa com dor, logicamente, ela não fica relaxada na cama. Ela vai fazer contração, ela fica em estado de contração total do corpo, gera um pouco de ansiedade, então ela pode ficar agitada. E isso é que vai sugerir que ela pode ter dor. É lógico que todos esses dados fisiológicos e dados comportamentais, eles não dizem obrigatoriamente que a pessoa está com dor, mas é um indicativo que pode sim ser dor, e aí a equipe de saúde tem que tratar como uma possibilidade, tá? Então, dado comportamental, só para ficar claro aí para vocês, ó, ela é utilizada para pacientes que são incapazes de referir a dor, e nesse caso é o profissional, né, que deve avaliar alguns itens e atribuir valores para determinar a intensidade da dor do paciente. Então,
como que a gente vai avaliar? Quais são os parâmetros que vocês vão avaliar? Justamente os parâmetros que vocês viram lá que podem ter de alteração da dor. Então, o paciente não tem problema de pressão arterial, ele não é um paciente hipertenso de base, ele não tem isso como uma doença. E aí, de repente, você chega para pegar seu plantão e o paciente está com a pressão alta. Ele está com o coração acelerado, às vezes ele está fadigando a respiração. Tudo isso pode ser um indicador de dor. E aí é isso que vocês vão anotar enquanto intensidade da dor. Então, o paciente recebe plantão com o paciente agitado em maca ou agitado em cama, apresentando hipertensão arterial de 150 por 90, taquicardia, sugestivo de dor. E aí a equipe de saúde vai tratar este problema como se fosse uma dor. Então, esta é a escala de dados comportamentais. E por último, nós vamos ver a escala de faces. A escala de faces, ela normalmente é utilizada para pacientes analfabetos que consigam representar a sua dor somente apontando para as expressões faciais destas carinhas que a gente vai mostrar para ele. Então, não é para nós, profissionais da saúde, utilizarmos essa escala, olhando assim, aquela pessoa ali está com a carinha mais ou menos 4, que é essa carinha aqui do 4. E eu digo que ela está com essa dor 4. Não, na verdade, a gente pede para o paciente olhar esta escalinha, então o paciente olha estas faces e de acordo com o que ele se identifica, ele vai dizer qual é a intensidade da dor dele, certo? Então, essas escalas servem todas para que a gente verifique a intensidade da dor do paciente. Eu vou pedir para vocês fazerem a anotação de tudo isso que vocês viram aqui, porque eu estou dando uma olhadinha lá no livro e ele não tem assim todo especificado, tá? Não está especificado assim do jeito que eu coloquei aqui para vocês a utilização das escalas, mas é importante que vocês saibam. Então, todas essas escalas elas podem ser utilizadas para verificar a intensidade da dor do paciente. Mas espera aí, faltou ainda a gente verificar a característica da dor. Então, eu vou deixar para vocês aqui um slide com todas as características da dor do paciente. E por último, faltou também a localização. Quem vai dizer onde está doendo é o paciente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Veja, se o paciente diz para mim que está com dor, e aí ele fala para mim, é uma dor empontada. Essa aí é uma característica dela. E eu preciso saber onde dói. Porque, por vezes, o paciente pode, por exemplo, ter operado o tórax, operou o peito. Só que a dor empontada dele é na cabeça. Ele está com uma enxaqueca porque ele passou muito tempo em jejum. Então, aquela dor, ela não está referida à operação que ele fez aqui no tórax, por exemplo. Não, é uma consequência de uma enxaqueca que ele tem. Então, a gente precisa saber onde está doendo, porque dependendo do local, muda a opção de tratamento, certo? Então, pessoal, sempre quando a gente for avaliar os sinais vitais, que são os 5, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, temperatura e dor, na dor, a gente precisa colocar 3 parâmetros para ela, que é a intensidade, que nós vamos verificar através das escalas que vocês aprenderam. Quais são as escalas? Numérica, escala de descritor verbal, escala de dado comportamental ou escala de faces. E aqui eu vou fazer só um adendo, por quê? Porque todas essas escalas, elas podem ser utilizadas em pacientes adultos, mas não podem ser utilizadas em paciente pediátrico. Para a pediatria, existem algumas escalas específicas que eu vou deixar para vocês aprenderem lá na aula de pediatria, tá? A gente não vai abordar aqui. Então, lembrando que aqui a gente está tratando de pacientes adultos, certo? Então, vamos lá. Nós verificamos a intensidade através destas escalas, mas não acabou a avaliação da dor aí. A gente ainda precisa saber quais são as características da dor, que eu deixei aí no slide, eu vou colocar aqui de novo para vocês, e qual é a localização que é o paciente que vai dizer. Então, sobre a dor do paciente, nós não falamos nada. Quem fala é sempre o paciente, salvo lá na avaliação da dor através da escala por dados comportamentais, certo? Bom, então, verifiquei os 5 sinais vitais, a gente pode dar continuidade ao atendimento do paciente. Eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, e aí vai ficar para o próximo vídeo, mas aí vocês já vão olhar no livro, na página 92, a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas antropométricas do paciente, e aí a gente finaliza a nossa aula de avaliação de sinais vitais do paciente e parte para os próximos temas de acordo com o plano de aula, certo? Eu vou deixar também o questionário para vocês responderem. E aí, lembrem-se, pessoal, como eu falei naquela aula ao vivo para vocês, procurem não tirar as respostas do Google. Eu preciso saber o que vocês sabem do assunto que nós estamos tratando, certo? Bons estudos, pessoal!